Capítulo 2. As vozes e o véu. A chuva fina caía sobre os telhados antigos da vila quando Marwen acendeu a última vela lilás ao redor do círculo de cristais. O vento atravessava as frestas da cabana como um sussurro vivo, carregando nomes que já não pertenciam ao mundo dos homens. Ela fechou os olhos, respirou e o silêncio respondeu. As ametistas sobre a mesa vibraram suavemente. O caldeirão no canto permanecia apagado. Marwen raramente usava fogo ou poções. Sua magia vinha da frequência das coisas invisíveis, energia, intuição e ecos do tempo. Desde criança, ela via fragmentos. O passado vinha como um cheiro, o presente como peso no peito e o futuro como reflexos partidos dentro da água. Naquela noite era diferente. O cristal de quartzo transparente começou a pulsar em azul profundo. Marwen tocou a pedra e viu uma floresta morta, árvores negras, um símbolo desenhado na terra com sangue seco, e um homem de olhos dourados caminhando em direção a ela. Ela recuou bruscamente, respirando com dificuldade, e disse bem baixinho: "Não, já começou?" Do lado de fora, os corvos se levantaram voo, todos ao mesmo tempo. Uma velha senhora que morava perto da ponte dizia que quando os corvos gritavam juntos, o véu entre os mundos estava enfraquecido. Marwen nunca acreditou completamente nisso, até hoje. Ela caminhou até a prateleira onde guardava seus objetos rituais. Pêndulos, cartas antigas, ervas secas e pequenos frascos de obsidiana moída. Pegou um colar com uma pedra da lua e colocou no pescoço. Proteção? Precisaria dela? Porque a visão não mostrava apenas destruição. Mostrava alguém procurando por ela. E no fundo da visão havia uma voz, baixa, quase humana. Você nasceu para abrir o portal. Marwen sentiu o corpo gelar. Pela primeira vez em muitos anos, teve medo da própria magia. Muito antes de ouvir o nome de Marwen, o guerreiro já carregava o peso de um reino nas costas. Kael nasceu entre as muralhas de Pedra Negra, no norte de Valelters, uma nação dividida entre tradição, guerra e sede de poder. Filho da antiga linhagem Solaris, descendia de reis que governavam não apenas pela força, mas pelo medo que inspiravam. O imperador falecido era um dos últimos Solaris, porém seu coração era um coração brando. Sua vontade mesmo era de que o povo ficasse unido. Seu pai, Lord Aeton, era um estrategista político admirado e temido. Um homem que acreditava que a paz só existia quando todos obedeciam. Sua mãe, Elira, vinha da velha nobreza espiritual do sul, mulheres ligadas aos templos solares e aos conhecimentos ancestrais proibidos pela corte. Foi dela que Kael herdou algo raro entre os guerreiros: sensibilidade. Mas no reino onde nasceu, sensibilidade era fraqueza. Então, como viam assim, ele escondeu. Mas desde cedo Kael foi treinado para a guerra, espada antes dos livros. Mas sua sensibilidade, sua intuição estava ali guardada. Combate antes da infância. Aos 15 anos, já comandava pequenas tropas na fronteira e nas guarnições, onde revoltas civis cresciam contra o governo central. Foi ali que ele começou a enxergar a podridão política escondida sob os discursos de honra. O conselho de Valteres falava sobre ordem, mas alimentava fome, falava de proteção, mas destruía vilarejos inteiros para manter o controle. Kael, no fundo, questionou tudo. Seu nome cresceu entre os soldados não apenas pela habilidade brutal em batalhas, mas porque era diferente dos outros comandantes.
Ele enterrava seus mortos junto aos homens comuns. O povo começou a chamá-lo de o Guerreiro do Sol Negro. O título desagradou a corte, principalmente quando rumores começaram a surgir dizendo que Cael possuía o olho de Veir, uma antiga marca espiritual associada aos reis capazes de atravessar o véu entre mundos. A política rapidamente se voltou contra ele. Mas o rei, o imperador, naquele momento, não foi contra ele. Ele ficou até o final. Parte do conselho queria transformá-lo apenas em um símbolo militar. Outra parte queria que sua execução viesse antes de tudo. Cael sabia disso. Sabia que estava cercado por alianças falsas, sorrisos ensaiados e conspirações silenciosas. Mas havia algo pior: as suas próprias visões. Nos últimos meses, toda vez que fechava os olhos, via a mesma mulher cercada por cristais e velas violetas, e uma floresta morta chamando seu nome. Sem entender bem por que, ele começou a procurá-la. A cidade era enorme, e a grande bruxa, Maruin, poderia ser essa mulher das velas violetas. Ou não, porque ele não via o rosto. Mas Cael era extremamente persistente e ele conseguiu administrar esses momentos na vida dele até poder entender as suas visões. Nem todos os magistas buscavam conhecimento. Alguns buscavam apenas o controle. Nas Torres Douradas de Valteres existia uma ordem secreta conhecida apenas entre a elite política como Círculo de As-Ar. Homens e mulheres capazes de manipular energia, memória e influência social sem jamais sujar as mãos em batalha. Eles não governavam oficialmente, mas através daqueles que sentavam no trono, senadores, generais, sacerdotes e comerciantes importantes, eles discretamente conduziam estratégias do Conselho das Máscaras, porque ali poder não vinha da espada, vinha da manipulação emocional. O arquimago Serafis Val era o mais temido entre eles. Um homem elegante, voz calma e aparência quase celestial. Falava como um sábio, mas enxergava pessoas como peças sacrificáveis dentro de um tabuleiro político. Seu maior talento não era a magia elemental, era a persuasão. Serafis compreendia os desejos humanos com precisão assustadora. Medo, carência, ambição, solidão. E ele usava cada fraqueza como ferramenta. Os magos de As-Ar não realizavam rituais sombrios em cavernas, como as lendas populares diziam. Suas armas eram mais sofisticadas. Eram informações, chantagens, profecias manipuladas, alianças religiosas, controle econômico e distorção da verdade. Criavam crises para depois oferecer soluções. Derrubavam líderes e financiavam guerras silenciosas entre províncias rivais. Para o povo, tudo parecia acaso, mas nada era. Havia até mesmo técnicas proibidas capazes de alterar a percepção coletiva através de frequências vibracionais emitidas nos grandes templos do reino, sons, símbolos e luzes usadas para enfraquecer revoltas e aumentar a submissão emocional. Poucos percebiam e menos ainda resistiam. Foi justamente por isso que Marwen se tornou perigosa para eles. Ela enxergava além da ilusão. Enquanto outros magos dependiam do domínio e hierarquia, Marwen acessava algo mais antigo, a vibração natural da verdade. Os cristais perto dela reagiam, as mentiras perdiam força, as máscaras rachavam. Serafis percebeu isso antes de todos e concluiu que havia apenas duas opções: ou controlava Marwen ou destruí-la antes que despertasse todo o resto completamente.